Estamos retomando as atividades de gravação que trata das educadoras que protagonizaram em Goiás e no Tocantins, em conjunto com o Grupo de Estudos e Pesquisas em História da Educação da Universidade Federal de Goiás, o GEP, o Núcleo de Direitos Humanos, Educação e Movimentos Sociais da Universidade Estadual de Goiás, coordenado por mim, e com o CRIALab, Laboratório de Pesquisas Criativas da Universidade Estadual de Goiás, e também com a Unitins, com a Universidade Federal do Tocantins, e nós abordamos um tema muito interessante que envolve o reconhecimento das educadoras goianas. Para mim é uma alegria muito grande receber pessoas ilustres, pesquisadoras e que atuam na área de História da Educação em Goiás. Tempo virá, uma vacina preventiva de erros e violência se fará. As prisões se transformarão em escolas e oficinas, e os homens, imunizados contra o crime, cidadãos de um novo mundo, contarão às crianças do futuro histórias absurdas de prisões, celas, altos muros de um tempo superado. Essa é uma expressão poética da Cora Coralina. Eu vou falar de Ana Lins dos Guimarães Peixoto Bretas. Ela, que foi mais conhecida pelo pseudônimo Cora Coralina, nasceu em 20 de agosto de 1989, um ano após a abolição da escravatura e no mesmo ano em que ocorreu a proclamação da República. Na velha Casa da Ponte, na Vila Boa, antiga capital do estado de Goiás. É a terceira filha de Dona Jacinta Luísa do Couto Brandão Peixoto e do senhor Francisco de Paula Lins dos Guimarães Peixoto. Foi alfabetizada pela mestre Silvina Ermelinda Xavier. Segundo a pesquisadora Hebe Maria de Lima Siqueira, Cora Coralina estudou até a 4ª série do primário, mas a menina que se assentava no banco dos mais atrasados se tornou uma das poetisas mais importantes do Brasil. Foi contemporânea de Hugo de Carvalho Ramos, autor de Tropas e Boiadas, e de Leodegária de Jesus, a primeira mulher a publicar livros em Goiás. Publicou uma vasta obra de poesias e contos, inclusive contos voltados para o público infantil. Começou a escrever os seus primeiros textos aos 14 anos de idade. Se a velha mestra Silvina foi personagem importante no seu processo de decodificação dos sinais gráficos nas cartas de ABC, os traços biográficos que encontramos em sua poesia confirmam a sua formação autodidática como leitora autêntica, autônoma e singular, que contribuiu para a jovem Ana Lins romper com o seu contexto cultural e familiar ao buscar incessantemente novos horizontes de apropriação do conhecimento. Aos 25 de novembro de 1911, decide deixar sua cidade natal em busca de outros horizontes, para além da Serra Dourada, ao lado de Cantídio Tolentino Bretas, advogado recém-chegado à Vila Boa. Embora ocupando o posto de chefe de polícia do estado, que era um cargo muito de prestígio na velha capital. Em São Paulo, onde viveu durante 45 anos, inicialmente no município de Jaboticabal, ela teve os seus 6 filhos, Paraguaçu, Enéas, Cantídio, Jacinta, Ísis e Vicência. Ísis e Enéas morreram logo depois de nascer. Assim, inicia a sua trajetória histórica marcada por muitos atropelos e muitos desafios. Em 1956, retorna a Goiás. Eu posso dizer que Cora Coralina era uma mulher simples. Foi agricultora, vendedora de livros, doceira e trabalhou também em colunas de diversos jornais. Ao completar 50 anos,
a poetisa relata ter passado por uma profunda transformação interior, a qual definiria mais tarde como a perda do medo. Nessa fase, deixou de atender pelo nome de batismo e assumiu o pseudônimo Cora Coralina. Durante esses anos, Cora não deixou de escrever poemas relacionados com a sua história pessoal, com a cidade de Goiás em que nascera e o ambiente em que fora criada, especialmente falando das ruas e dos becos da Vila Boa de Goiás. Aos 71 anos, ela ganha do senhor Tarquini uma máquina de escrever Hermes Baby e entra para uma escola de datilografia para ela própria datilografar os seus manuscritos. Depois de longa peregrinação em busca de editoras, consegue publicar Poema dos Becos de Goiás e Histórias Mais, no ano de 1965, pela editora José Olímpio, a mesma editora que lhe dera emprego na década de 1930. Seu livro inaugural é recebido com desdém por seus contemporâneos. Os goianos maiores de idade desta Vila Boa de Goiás, aqueles que ainda escrevem Goiás com Y e Z e falam em português, nunca perdoaram a galinha morta e o gato morto do beco da Vila Rica. Pode? Carta de Cora Coralina a Carlos Drummond de Andrade, datada aos 28 de janeiro de 1981. Essa carta se encontra no acervo da Casa de Cora Coralina, na cidade de Goiás. Com a publicação do seu primeiro livro, Cora Coralina marca irreversibilidade de sua trajetória como leitora. Publicar equivale a legitimar, e é mais do que uma alfabetização bem-sucedida, é uma última etapa de um processo complexo de autodidaxia. Sua aprendizagem ultrapassou os limites da escola formal, e é por isso que ela se consagrou como educadora, que vai muito além de uma atividade docente. Ela não foi professora, ela não atuou num processo de escolarização, mas ela contribuiu e educou os goianos e os brasileiros, de um modo geral, com a sua obra poética, com os seus contos e com as suas expressões poéticas. E por meio de sua obra, oportuniza, né, aos jovens leitores uma educação no sentido mais profundo. Como diz o nosso antropólogo Carlos Rodrigues Brandão, a educação é um processo pelo qual ninguém escapa. As pessoas passam por um processo de educação através da poesia, dos livros, da literatura, das artes, das ciências, da filosofia, da teologia, e essa foi a grande obra de Cora Coralina. Autora goiana, uma mulher que foi muito além do seu tempo, visionária e uma doceira muito refinada. Cora Coralina faleceu em Goiânia, aos 95 anos de pneumonia. A sua casa na cidade de Goiás foi transformada num museu em homenagem à sua história de vida e produção literária. Falar de Cora Coralina, para mim, como historiador, é um desafio enorme, porque ela, de fato, foi uma mulher muito importante e é consagrada no estado de Goiás e no Brasil inteiro. Muito obrigada, e aí a gente dá sequência nas nossas exposições e apresentações das educadoras goianas. Convido neste momento a letrada Quildes Batista Vicente, da Unitins, que vai tratar da educadora Lívia Brandão do Nascimento. É com você, professora Quildes, seja bem-vinda. O verbete Lívia Abrão do Nascimento, o Dicionário de Educadores e Educadoras em Goiás, do século XVIII ao século XXI, organizado pela professora Diane Valdez, diz o seguinte: a professora Lívia Abrão do Nascimento, nascida em Tupaciguara, Minas Gerais, em 4 de outubro de 1954, filha de Webert Abrão e Áurea Tomé Ferreira Abrão. Casou-se com João do Nascimento Faria, com quem teve 3 filhas. Lívia faleceu em Catalão, Goiás, em 18 de maio de 2012, vítima de câncer.
A trajetória escolar de Lívia teve início no grupo escolar Dr. Arthur Bernardes, em Tupaciguara. Em 68, a sua família mudou-se para Uberlândia em busca de melhores condições de vida e maiores possibilidades de estudos para os filhos. Relatos de familiares revelam que, por volta dos 14 anos, Lívia já fazia do muro de sua casa uma lousa e, com carvão, brincava de escolinha. Em 72, conclui o curso normal no Colégio Estadual em Uberlândia e, em 1973, casou-se, acompanhando o marido, bancário do extinto Banco do Estado de Goiás, mudou-se para Itumbiara, em Goiás, iniciando lá em Itumbiara sua jornada na educação. Em 1974, o marido foi transferido para Catalão e Lívia, então, passou a lecionar no Grupo Escolar Joaquim de Araújo. Entretanto, esse período no grupo escolar só durou um ano. Seu trabalho logo chamou atenção pelas práticas pedagógicas criativas, pelo êxito na alfabetização das crianças e pela liderança que exercia. E foi então convidada para lecionar no Colégio Estadual João Neto de Campos, onde permaneceu até 25 de maio de 1994, ano de sua aposentadoria. Professora criativa, inventiva e dinâmica. Em pouco tempo, Lívia liderava projetos de ensino para o magistério, tendo como foco a linguagem e, especialmente, a escrita e a literatura infantil. Entre os projetos coordenados pela professora Lívia, destaca-se a sala de leitura. Na falta de livros de literatura, ela fazia cópias mimeografadas de contos, dezenas deles, que ficavam à disposição de alunos e professores. Para montar o acervo de livros, fez diversas campanhas de doação. E como muitos livros não atendiam ao propósito do projeto, ela trocava esses livros nos sebos em Goiânia por exemplares de livros de literatura. E quando o acervo já tinha sido usado por todos, ela novamente os levava a Goiânia e os trocava. E foi assim que a literatura, por muito tempo, foi referência no Colégio Estadual João Neto de Campos, em Catalão. Lívia transformava a sala de aula no curso de magistério em verdadeiro laboratório, espaço de vivências altamente significativa para os alunos, futuros professores. Segundo seus ex-alunos, a marca principal de seu trabalho era, sem dúvida, a literatura. Não importava o conteúdo de seu trabalho, a literatura estava presente de modo apaixonado e apaixonante. Parte significativa de seus alunos do magistério se tornaram, no futuro, seus alunos no curso de letras e professores de português. Em 1984, Lívia iniciou o curso de letras na Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Araguari, em Minas Gerais, concluindo em dezembro de 87. Em 1983, foi criado em Catalão o Campus Avançado da Universidade Federal de Goiás, em parceria com a Prefeitura Municipal de Catalão. E em 1986, foram implantadas as duas primeiras licenciaturas, Letras, habilitação em português, e Geografia. Em 1989, Lívia integra o quadro de professores do curso de Letras no Campus Avançado de Catalão, da Universidade Federal de Goiás, na condição de professora substituta, e no ano seguinte é admitida como professora auxiliar, onde permaneceu até 2012, ano de sua morte. Ainda em 1989, por iniciativa do professor Braz José Coelho, responsável pela criação do curso de letras na UFG em Catalão, é criado o curso de especialização em linguística aplicada, e Lívia é integrante da primeira turma.
dinâmica, determinada, apaixonada pelas letras, ela inicia neste ano também o mestrado em Letras e Linguística na área de literatura na Universidade Federal de Goiás, cuja conclusão ocorreu em 1994, com a dissertação Pode Parecer Exagero, Histórias de Alexandre, de Graciliano Ramos, e Casos de Romualdo, de João Simões Lopes Neto. Iniciava assim sua trajetória acadêmica, integrava definitivamente o quadro docente, pioneiro na estruturação do curso de letras e na expansão e interiorização da UFG. E como professora do curso de letras, ministrou várias disciplinas: literatura infanto-juvenil, didática e prática de ensino, estágio supervisionado. E no curso de letras desenvolveu vários projetos de pesquisa e de extensão e colaborou com atividades administrativas. Elaborou e desenvolveu projetos de pesquisas como Relendo as Lendas e Causos de Catalão, o ensino de português, questão de bom senso. Embora se dedicasse à pesquisa, inegavelmente sua grande marca era a extensão universitária. Incansavelmente promoveu dezenas de ações junto à comunidade, especialmente a comunidade escolar pública, aproximando-a da universidade. E entre as dezenas de projetos de extensão que coordenou e participou de sua organização, nós destacamos Poesia na Rua, Teatro na Escola, oficinas de leitura e redação, lendo, estudando e redigindo para o vestibular. Dado seu envolvimento na estruturação do curso de letras, na formação competente de inúmeros professores de português, de catalão e região, e no vínculo que estabelecia com a comunidade através da extensão, Lívia foi imortalizada em um dos auditórios do campus avançado de catalão da Universidade Federal de Goiás, que leva o seu nome, inaugurado em 2016. O verbete Lívia Abrão do Nascimento foi elaborado pelos professores Maria José da Silva, que é graduada em Ciências Sociais, Maria José dos Santos, graduada em Psicologia, e o professor Volney Honório Filho, graduado em História, todos do campus de Catalão. O verbete Lívia Abrão do Nascimento pode ser consultado na página 375 do Dicionário de Educadores e Educadoras em Goiás. E agora, para compor também essa mesa ilustríssima de professoras, eu convido a pedagoga Daniele Cardoso da Silva, da Universidade Federal de Goiás. Ela vai tratar da educadora Aurora de Freitas Teixeira. Aurora de Freitas Teixeira, mais conhecida como Dona Aurora, nasceu na cidade de Mogi Guaçu, em São Paulo, em 5 de setembro de 1903, e veio a falecer no distrito de Diolândia, município de Itapuranga, em Goiás, em 17 de agosto de 1991. Era uma mulher simples, de vida discreta. Pouco se sabe sobre sua formação. Era uma mulher extremamente reservada. Há quem diga que Dona Aurora estudou em colégio de freiras, em São Paulo. Outro lembra que ela falava de tocar violino no coral da igreja. Uma ex-aluna se recorda de ouvi-la recitando poemas em francês. Seus conhecidos em Diolândia lembram que em datas especiais Dona Aurora escrevia poemas e recitava para pais e alunos. Mas nenhum desses escritos foi preservado em sua modesta residência, depois de sua morte, nem por sua herdeira, nem para aqueles que adquiriram seus bens. Sua casa não tinha cozinha. Sempre se alimentava na casa de seus alunos. Foi professora na Escola do Povoado de Lages e, posteriormente, transferiu-se para o distrito de Diolândia, no município de Itapuranga, onde residiu e lecionou até a sua morte em 1991. Sua vida era muito simples em todos os aspectos.
Ela não fazia nada nem criava qualquer situação que movesse a atenção das pessoas para ela. O mais importante não era ela própria, sua biografia, e tampouco o que ela fazia. Ao contrário, tudo na vida dela era direcionado aos seus alunos, por eles e com o desejo de que eles aprendessem o que valia a sua existência. Dona Aurora se colocava à sombra, não se punha em primeiro plano. Toda a atenção era para o ensino de seus alunos. A sua didática era do ponto de vista formal, o que era usual na sua época. Ressalto algumas características especiais que transformaram Dona Aurora em uma educadora inesquecível, segundo histórias contadas por seus ex-alunos. A primeira diz respeito à sua postura. Dona Aurora vivia para ensinar, não tinha família, não tinha outros afazeres que a desviassem do seu foco. Fora do horário de aula, ela saía pelas casas dos alunos, conhecendo o cotidiano das famílias e dando assistência individualizada nas dificuldades apresentadas em aula. Para ela, suas aulas nas casas tinham muito mais importância que as aulas lá na escola. A segunda característica, lembrada por seus ex-alunos, era sua capacidade de prender a atenção de todos. Permanentemente tinha uma história sendo contada, e em cada aula, essa história era interrompida em um ponto de suspense. Os alunos chegavam no dia seguinte, já perguntando pela sequência da história. Grande parte dessas histórias ela extraía de passagens bíblicas. Uma terceira característica da pedagogia de Dona Aurora, relatada por muitos de seus ex-alunos, era seu caráter de pesquisadora. Para tornar as aulas mais atraentes, ela descobria aquelas pessoas do povoado que sabiam fazer contas de juros e as contas nas vendas de porcos, os capados, vendidos a ponto de abate. Ela ia às casas, aprendia com essas pessoas como essas contas eram feitas e as reproduzia em suas aulas. A simplicidade, a dedicação ao seu ofício e a forma afetuosa com que tratava as famílias de sua região fizeram com que Dona Aurora marcasse a vida de alunos e conhecidos. Um deles lamentou não ter sido alfabetizado pela educadora, porém a conheceu e escreveu detalhes da sua biografia aqui apresentados no Dicionário de Educadores e Educadoras em Goiás, na página 101. Séculos XVIII e XIX, disponível para acesso na internet. Eu convido para participar conosco a letrada Elis Regina da Silva Oliveira. Ela vai tratar de uma grande educadora, Zilda Diniz Fontes. Muito bem-vinda, Elis. É um prazer estar aqui com você nesse trabalho tão importante e nobre. Obrigada, professor. O prazer é nosso aqui por falar de uma grande e importante figura, né? Uma pessoa feminina, feminista, aí do século, uma mulher, né? Do século XX. Então, Zilda Diniz Fontes, uma mulher que não se ocupava somente das tarefas impostas ao gênero feminino da época, e aí nós estamos tratando aí do início do século XX. E correndo riscos de sermos simplistas, vamos apresentar um pouquinho da trajetória dessa mulher, dessa importante mulher. A mestra Zilda Diniz, filha de Laudomila dos Reis e José Mendes Vieira, nasceu no outono de 1920 na freguesia oitocentista goiana, chamada primeiramente de Vila Bela de Paranaíba, hoje cidade de Morrinhos. O percurso formativo escolar da menina Zilda foi nas escolas primárias de sua cidade natal. E, provavelmente, o único grupo escolar da cidade, o Grupo Escolar Coronel Pedro Nunes, criado no ano de 1924. No ano de 1933, ela foi aluna interna do Colégio Santa Clara. Esse colégio foi criado no ano de 1921, aqui, antes era Campininha das Flores, hoje conhecido como bairro de Campinas, em Goiânia. Nesse local, ela fez o curso de magistério e concluiu esse curso aos 15 anos de idade. E vale lembrar que o magistério era uma das poucas carreiras destinadas ao público feminino da época.
Mais tarde, Zilda, incentivada pela sua irmã Nilza, em 1974, fez o curso de Pedagogia e Supervisão Escolar na Fundação Educacional de Tuiutaba, conhecida hoje como Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras. Desde os anos 30, quando se formou no curso normal, Zilda passou a exercer a função de professora em diversos espaços escolares da cidade de Morrinhos, conhecida também como Atenas de Goiás, como era nomeada essa cidade. Nesse local, a contribuição de Zilda não se limitou ao ensino, no ambiente formal e escolar. Sua atuação foi também na escrita literária, foi uma atuação extensa, e deve ser entendida aqui como uma contribuição relevante para a educação e a cultura local do período. Além de contos, poemas, crônicas, letras de hino e outros, Zilda, nos anos 60, escreveu também para a rádio local 2 novelas radiofônicas. Segundo a irmã de Zilda, Nilza Diniz Silva, que escreveu um livro de memórias, A Poética de Zilda Diniz Fontes, editada aqui em Goiânia pela editora Kelps no ano de 2011, Zilda era uma professora exigente, rigorosa, mantinha constante dinamismo em suas aulas, incentivava os alunos na escrita, especial nas redações, e detalhe, vários de seus alunos fizeram redações excelentes que foram publicadas em revista, na revista Festa da Arte, e outras foram até premiadas em concursos. Zilda foi diretora no Colégio Estadual Xavier de Almeida, de 1974 até o ano de sua morte, em 1984. Na dramaturgia, foi influenciada pelo pai José Mendes Vieira, um agrimensor de profissão que chegou a Morrinhos por volta do ano de 1916. Ele era um homem apaixonado pelo teatro, e por isso fez com que a infância e juventude de Zilda estivesse rodeada dessa atividade, o que favoreceu também o seu gosto pela dramaturgia. Chegou a fundar, em 1920, a Sociedade Dramática de Morrinhos, mas essa não se manteve por muito tempo por falta de adeptos. E Zilda, ainda nos anos 60, iniciou nessa atividade da dramaturgia, a princípio representando peças para depois dirigir e mais tarde escrever e dirigir. Zilda teve também a tarefa de escrever a história das famílias que constituíram a cidade de Morrinhos. E então ela desenvolveu uma escrita memorialística dessa cidade, e o título da obra é Morrinhos de Capela, a Cidade dos Pomares, editada em Goiânia pela editora Oriente no ano de 1980. Esse trabalho exigiu de Zilda uma extensa dedicação. E a professora escrevia também poesias de acordo com a sua irmã Nilza. Os seus primeiros escritos poéticos se aproximaram dos estilos do romantismo, do simbolismo, e são imbuídos de um lirismo. E mais adiante, mais para frente, ela já trabalha com a escrita mais relacionada ao modernismo brasileiro. Os escritos de Zilda referem-se às relações humanas, à violência existente na sociedade. E, de acordo com a irmã, com Nilza Silva, era por meio da poesia que Zilda sentia segurança para denunciar o que incomodava, como as injustiças, a violência, o descaso do poder público para com o menor, a mentira do adulto para com a criança, mostrando para essa criança um mundo falso. E ela denunciava isso nas suas escritas poéticas. Além disso, ela escreveu teatro, como eu já falei, e abordou temas que faziam e fazem parte da sociedade, com as particularidades da época, distanciando-se de uma visão religiosa, algo muito próprio do tempo e do lugar, e até da atualidade, A gente percebe muito essa invasão da religião na escrita, na educação, enfim. Então, Zilda, com seus movimentos múltiplos, certamente ela educou gerações de formas distintas, pois se atreveu a ser, mais do que designavam as mulheres do período, a ser mais do que mãe e dona de casa. Então, Zilda Diniz foi uma mulher de seu tempo, mas não limitada aos ditames da época. Uma mulher educadora, uma mulher escritora, teatróloga, enfim, uma mulher múltipla.
E se você quiser saber um pouquinho mais sobre essa grande mulher que é professora de língua portuguesa, de literatura, teatróloga, compositora, escritora, autora de projetos culturais, poetisa, novelista, então leia o verbete que se encontra no Dicionário de Educadores e Educadoras do século XVIII a XXI, organizado pela professora Diane Valdez. O verbete se encontra na página 609, inicia-se na página 609 e foi escrito por Aline Rodrigues Bento, graduada em Pedagogia pela UFG, pedagoga do Instituto Federal Goiano, em parceria também com a professora Diane Valdez, graduada em História pela UCDB, mestre em História pela UFG, doutora em Educação pela Unicamp e professora da Faculdade de Educação da Universidade Federal de Goiás. Além disso, quero também divulgar aqui a dissertação de mestrado de Aline Rodrigues Bento, escreveu um texto que apresenta a trajetória dessa grande mulher no interior de Morrinhos e para Goiás também, e para o Brasil. Ela faz uma trajetória dessa mulher, os movimentos que ela percorre nesses espaços que ela ocupou e atuou, seja no cenário educacional e cultural de uma cidade do interior goiano. Vale a pena ler o dicionário, e é isso, Zilda Diniz Fontes, 1920 a 1984, uma educadora que não cabe na escola. Esse é o título da dissertação de mestrado de Aline Rodrigues Bento. Obrigada. Muito obrigada, Elis Regina, muito bonita a história da educadora Zilda Diniz, com certeza muitas pessoas vão procurar o dicionário para compreender e talvez até dar continuidade nas pesquisas e estudos sobre essa importante educadora de Goiás, né? Muito obrigado mesmo. Eu agradeço a sua participação e agora eu convido para participar conosco a pedagoga Eduarda Tavares Oliveira. Ela vai falar sobre a vida e obra de Leodegária de Jesus. É com você, Eduarda. Obrigada, professor Rosivaldo. É um prazer estar aqui para contar um pouquinho da trajetória de Leodegária de Jesus. Leodegária de Jesus foi uma mulher goiana, nascida em Caldas Novas, no final do século XIX, um ano depois da abolição da escravatura, né, em 1889. Ela faleceu em julho de 1978, na capital mineira, Belo Horizonte. Em razão das dificuldades políticas que talavam as mulheres de seu tempo para a ocupação de lugares ditos fora da esfera privada, Leodegária foi uma mulher ativa e transcendeu os limites do lar, deixando contribuições que perpassaram os séculos e chegaram até nós pela história da educação. Não é de se espantar que conhecê-la não seja um processo natural da educação ou das histórias que ouvimos. Seu nome ainda carrega as contradições e o apagamento que cravaram-lhe a existência de ser mulher negra em Goiás no final do século XIX e alvorecer do século XX. Apesar do êxito dentro da meritocracia e dos privilégios em relação a outras mulheres, em virtude dos acessos que lhe foram permitidos, né, pela influência da família, o seu pai era político, né, de influência, e sua mãe uma mulher de descendência rica, Leodegária ainda assim sofreu imposições que estancaram muitos dos seus objetivos de alçar voos suntuosos, dignos de uma passarinho, qualificativo carinhoso que se fazia presente nas assinaturas das cartas que endereçava a seu pai e nos seus primeiros escritos poéticos. Tão jovem, sofreu os desígnios de ser mulher que ousava ultrapassar a maternidade e os ofícios domésticos como única forma de participação na sociedade. Ela realizou os exames para acesso ao ensino secundário do Liceu de Goiás e, apesar da aprovação primorosa, teve que intercorrer em processo de requerimento para o acesso, por não ser um ensino secundário permitido às mulheres. E somente teve resposta 6 anos depois, em 1910, quando sua vida já tomava outros rumos, inclusive de cidade. Escreveu seu primeiro livro de poesias, nomeado Coroa de Lírios, e publicou-o em 1906, quando tinha apenas 17 anos.
sem deixar algo a desejar, em comparação a outros escritores de experiências mais vastas. E despontava a mulher goiana pioneira na escrita, levando o nome da jovem província de Goiás, cujo imaginário era ainda de pequenez e selvageria, a outras cidades brasileiras. Na primeira década do século XX, juntou-se a outras mulheres da cidade de Goiás na criação do Clube Literário Goiano, que funcionou, a princípio, em um dos sobrados coloniais da então capital. Mais tarde, ela foi eleita patrona da Academia Feminina de Letras e Artes de Goiás e, em 1928, com formato mais amadurecido, publicou sua segunda obra, Orquídeas. Ocupou o cargo de redatora do jornal O Lar, colaborou no semanário A Rosa, ambos na cidade de Goiás, e escreveu para outros jornais também, em Goiás e Minas Gerais. Pelos caminhos que percorreu, o magistério a fez, foi abrigo e sustento da família, mesmo antes da morte de seu pai. Leodegária assumira as responsabilidades de mantimento da casa. Segundo dados encontrados, além de Goiás e Minas Gerais, viveu em outros estados, como Espírito Santo, São Paulo e Rio de Janeiro. Foi professora, alfabetizadora concursada, ocupou o cargo de direção em escola privada para meninas e atuou nos ensinos primário e secundário. Foi amiga íntima de Cora Coralina e, no entanto, apesar de contemporâneas e de escritas semelhantes, o nome de Cora representa mais vulto no imaginário goiano. Fato este que também nos coloca alguns questionamentos sobre a razão do apagamento de Leodegária. Questões que, quando descortinadas, talvez nos ajude a compreender o que a passarinho sustentava em seus poemas, e quem sabe, assim, retirar-lhe o que lhe apunhalava sempre na mesma chaga, com a visibilidade que lhe é merecida. O verbete sobre a vida e obra de Leodegária de Jesus foi escrito pela professora Diane Valdez e está disponível no Dicionário de Educadores e Educadoras em Goiás, dos séculos XVIII ao XXI, disponível no site da Sercomp da UFG. Obrigado, Eduarda. Muito bonita a história que você nos apresenta sobre a educadora e professora Leodegária de Jesus. Obrigado a todas e todos que participaram dessa atividade, dessa importante atividade acadêmica, que se trata de um reconhecimento de todas as educadoras goianas e que fizeram a sua história e tiveram as suas trajetórias marcadas pela educação e também pela escolarização aqui em Goiás e no Tocantins. Um forte abraço a todos e todas, e esse vídeo vai estar disponível no YouTube e através dos canais da Universidade Estadual de Goiás.